coração congelante do deserto mais inóspito da Ásia Central, onde os termômetros despencam para 30 graus negativos no inverno e as tempestades de areia devoram o horizonte. Um segredo monumental está sendo ocultado a mais de 1000 metros abaixo do solo. Enquanto o mundo debate no papel a transição para energias limpas, uma das maiores multinacionais de mineração se uniu a um governo nômade para erguer uma fortaleza subterrânea de 7 bilhões de dólares. Uma estrutura colossal de engenharia que desafia a gravidade, usando o próprio peso das montanhas para colapsar e triturar rochas ricas em metais valiosos. Como um país encravado entre duas superpotências, conhecido apenas por suas estepes infinitas e seu passado de pastoreio tradicional, tornou-se o lar de um dos projetos subterrâneos mais caros, modernos e automatizados do planeta. A resposta não está em escavações comuns. Ela envolve um labirinto de 200 quilômetros de túneis blindados, um rio subterrâneo salino que data da era dos dinossauros e uma esteira transportadora de alta velocidade que parece rasgar as entranhas da Terra. Prepare-se para descobrir como a engenharia extrema está redefinindo o deserto de Gobi e mudando para sempre o destino econômico da Mongólia. Para compreender a verdadeira escala deste megaprojeto de engenharia extrema, você precisa olhar para o mapa da Ásia Central. Ali, espremida de forma dramática entre as duas superpotências da Rússia e da China, repousa a Mongólia, um território de proporções continentais com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, mas habitado por uma população minúscula de apenas 3,5 milhões de pessoas. Essa localização de terra, trancada, impõe sérios gargalos logísticos, limitando as rotas de transporte e forçando o país a depender de seus vizinhos para escoar sua produção. Tradicionalmente vista como uma terra de pastores nômades que guiam seus rebanhos de cabras, ovelhas, cavalos e camelos livremente pelas estepes, desde os tempos de Gengis Khan, a nação hoje guarda outro segredo sob suas planícies áridas. Ela é considerada o país mais dependente de mineração em todo o continente asiático. Quase 30% de seu produto interno bruto e surpreendentes 90% de suas receitas de exportação vêm diretamente da exploração de minerais críticos. No centro dessa transformação geopolítica está o deserto de Gobi, no sul da Mongólia, uma região de extrema fragilidade ecológica, assolada por uma desertificação implacável e pela escassez crítica de chuva e água doce. Foi exatamente nessa paisagem espetacular, porém hostil, localizada a cerca de 520 quilômetros ao sul da capital Ulaanbaatar e a apenas 80 quilômetros ao norte da fronteira entre a Mongólia e a China, que a assinatura de um acordo de investimentos histórico em 2009 mudou as regras do jogo para sempre. Nascia ali o empreendimento de Oyu Tolgoi, uma sociedade binacional onde o governo da Mongólia detém 34% das ações, e a Turquoise Hill Resources, controlada pela gigante anglo-australiana Rio Tinto, detém os 66% restantes. Sob a gestão da Rio Tinto desde 2010, o projeto injetou mais de 13 trilhões de tugruks em impostos e 36 trilhões em compras de fornecedores nacionais mongóis. Os geólogos identificaram que Oyu Tolgoi abriga um dos maiores depósitos de cobre e ouro do planeta. No entanto, havia um obstáculo físico assustador que parecia inviabilizar completamente o projeto. Mais de 80% de toda a riqueza e do valor real do depósito não estavam na superfície, mas enterrados em camadas profundas de rocha basáltica pura, a mais de 1.300 metros de profundidade sob o solo do deserto. Com a demanda global por cobre disparando devido à fabricação de baterias, painéis solares e turbinas eólicas essenciais para a descarbonização, a exploração tradicional a céu aberto não seria suficiente para extrair todo o potencial do local. O projeto exigia uma solução de engenharia subterrânea sem precedentes na história da mineração moderna. A decisão estava tomada. A Mongólia iria erguer um complexo subterrâneo colossal de 7 bilhões de dólares, enfrentando o isolamento logístico e as temperaturas extremas do deserto de Gobi, para alimentar a fome industrial do século XXI. Extrair milhões de toneladas de cobre e ouro a mais de 1 quilômetro de profundidade sob o calor e a pressão extrema da rocha sólida exige técnicas que desafiam as leis convencionais da física. Os engenheiros de Oyu Tolgoi rejeitaram os métodos tradicionais de perfuração
e adotaram o block caving, ou desabamento em blocos, uma metodologia pioneira aplicada em apenas 15 operações industriais em todo o mundo. O princípio básico é genial e assustador. Em vez de escavar a rocha ativamente usando maquinário pesado e explosivos contínuos, os engenheiros usam a própria força da gravidade e as pressões tectônicas naturais do planeta para fazer a montanha se autodestruir e desabar sob o próprio peso. Tudo começa muito abaixo do corpo de minério, onde os operários escavam um labirinto de túneis blindados e fortificados com concreto projetado e malhas metálicas. Acima deste nível de extração, na base do depósito de minério, os engenheiros realizam o processo de subescavação, perfurando e detonando uma fatia horizontal de rocha de forma milimétrica em um recuo planejado. O Conselho de Administração de Oyu Tolgoi aprovou o início dessas operações subterrâneas na mina de Ugu North em janeiro de 2022, disparando os primeiros sinos de extração chamados drawbells em junho daquele mesmo ano. Ao remover esse suporte natural, a montanha de minério acima perde sustentação física, começando a rachar, fraturar e colapsar de forma contínua para baixo. Essa infraestrutura titânica de block caving, projetada sob as mais estritas normas de segurança internacionais, permite que a gravidade execute 90% do trabalho pesado de desfragmentação, economizando milhões de dólares em eletricidade e maquinário pesado. Esse fluxo contínuo de rocha triturada pela gravidade deságua em centenas de funis de concreto colossais chamados drawbells, que são acessados pelos pontos de coleta, conhecidos como draw points, no nível de extração altamente fortificado. Ali, carregadeiras gigantescas recolhem as rochas e as transportam para britadores industriais de proporções monstruosas instalados no interior da Terra, capazes de moer pedras do tamanho de carros em fragmentos transportáveis. Para vencer a distância até o complexo de processamento na superfície, foi construído um sistema de esteira transportadora avançado com os seus incríveis 8 quilômetros de comprimento, inaugurado recentemente após 7 anos de obras complexas que ocorreram sem interromper a produção diária da mina aberta existente. Até o momento, mais de 200 quilômetros de túneis blindados já foram abertos a 1.300 metros de profundidade sob o deserto, operando atualmente com uma extração de 30 mil toneladas de minério de alta qualidade por dia, um volume projetado para alcançar 95 mil toneladas diárias nos próximos 3 a 4 anos. Com 5 eixos verticais colossais chamados shafts para ventilação profunda e transporte de elevador, crushers subterrâneos gigantes e sensores infravermelhos que detectam vibrações e tremores microscópicos em tempo real. Oyu Tolgoi tornou-se um dos ambientes de mineração subterrânea mais automatizados, monitorados e controlados do mundo, onde a tecnologia do amanhã domou as profundezas do deserto. Mas como manter uma operação industrial colossal desse tamanho, funcionando sem interrupções no deserto de Gobi, onde a água é um recurso sagrado, extremamente escasso e disputado por animais e humanos? Uma mina de cobre tradicional consumiria bilhões de litros de água doce, drenando poços locais e condenando a região à desertificação absoluta em poucos anos. Para evitar um colapso ecológico, os engenheiros projetaram um sistema de captação hidráulica revolucionário e ético. Após profundas pesquisas geológicas de subsolo, foi identificada a reserva subterrânea de Guni Huloi, localizada a 120 metros de profundidade. Trata-se de um aquífero profundo que abriga cerca de 6,1 bilhões de metros cúbicos de água fóssil salina. Essa água é densamente salgada e completamente imprópria para o consumo humano, animal ou para atividades agrícolas, tendo ficado retida no solo por milhares de anos, desde que a Península Asiática era uma região úmida e chuvosa. Ao bombear e utilizar exclusivamente essa água fóssil não potável em todo o processo de enriquecimento e flotação do cobre, a mineradora poupou as raras reservas superficiais de água doce do deserto de Gobi. Além de buscar uma fonte alternativa, a eficiência interna do sistema foi levada a um patamar obsessivo de conservação. Oyu Tolgoi opera com um sistema fechado de circulação hídrica que recicla mais de 80% de toda a água utilizada na produção industrial nos últimos 5 anos consecutivos. Como resultado dessa engenharia de conservação, a usina consome apenas 420 litros de água para processar cada tonelada de minério extraído,
o que representa metade da média consumida pela indústria global de mineração de cobre e menos da metade do gasto de minas de porte semelhante na América do Sul e na Austrália. Essa gestão exemplar recebeu inclusive reconhecimento internacional do CEO Water Mandate, do Pacto Global das Nações Unidas, como um caso de sucesso em administração hídrica sustentável. No entanto, apesar dessa eficiência extraordinária, o avanço da mineração gerou graves atritos ecológicos com as comunidades de pastores. Os nômades denunciam que a perfuração industrial profunda e as alterações na geologia subterrânea provocaram a dessecação e a subsidência do terreno, levando ao esgotamento repentino de poços manuais rasos que sustentavam seus rebanhos há gerações. Para os pastores, a água de Gobi não é apenas um recurso físico, mas uma entidade sagrada conectada aos espíritos da natureza. Ver os rios secarem e as fontes tradicionais minguarem gera uma sensação de luto ecológico profunda e insubstituível. Os herdeiros do deserto queixam-se de que os riachos de água corrente, que fluíam nos vales há décadas, desapareceram por completo, e que as promessas corporativas de perfurar poços comunitários alternativos muitas vezes não saem do papel, forçando as famílias a comprar água para sobreviver. Além disso, as nuvens densas de poeira, levantadas por centenas de caminhões pesados de transporte em estradas de terra, degradam as pastagens raras de Kashmir e poluem o ar puro das estepes, provando que domar a natureza sempre cobra um tributo ambiental severo. Esse avanço implacável sobre as estepes criou uma fratura social profunda no Gobi. Os pastores nômades tradicionais, herdeiros de uma cultura milenar de pastoreio livre, não possuem títulos de propriedade formais, porque, pela Constituição, a terra é patrimônio público. Sem amparo legal para contestar as concessões de exploração, dezenas de famílias foram deslocadas de suas rotas históricas de migração, acirrando disputas por pastagens raras. Esses nômades, que costumavam se mover 4 vezes ao ano, agora se veem encurralados pelas cavas de mineração. Para piorar, a poeira das estradas cobre a vegetação rasteira e as cabras, cuja lã é sua principal fonte de renda. Ao abaterem seus rebanhos, os pastores relatam com profunda indignação que encontram os pulmões dos animais visivelmente escurecidos pela poeira constante de carvão. O boom populacional também sobrecarregou a infraestrutura local em Gurvantes, onde o número de habitantes saltou 30%. Escolas locais e creches sofrem com a superlotação, registrando aumentos de matrículas de até 218% e forçando turnos duplos que reduzem as aulas. O hospital regional carece de leitos e de serviços de obstetrícia, obrigando grávidas a viajar 320 quilômetros por estradas de terra degradadas para dar à luz. Esse fluxo migratório descontrolado trouxe insegurança, forçando pais a escoltarem seus filhos diariamente até a escola por medo de violência. Os próprios operários sofrem com o modelo fly-in, fly-out, trabalhando 2 semanas no local e 2 em casa. Muitos passam meses distantes de suas famílias. Embora os altos salários paguem por escolas privadas, a ausência rotacional cobra um preço psicológico devastador. Os pais enfrentam o absenteísmo crônico, perdendo aniversários, emergências de saúde e a formação moral dos filhos, o conceito mongol de Kumugil. Esse distanciamento deixa feridas profundas que videochamadas não conseguem curar, provocando rupturas de comunicação com adolescentes, culpa e divórcios na comunidade. É o paradoxo do Gobi. A mina que financia a educação de elite destrói a presença física no lar. Para contornar essa dolorosa ausência, muitas famílias recorrem aos avós no deserto como cuidadores principais dos netos sob forte apoio prático, uma realidade cultural inevitável na Mongólia rural. No entanto, isso sobrecarrega os mais velhos com a pesada rotina de herdar tarefas que deveriam pertencer aos pais ausentes. Além disso, a falta de transporte seguro e as péssimas condições das estradas esburacadas complicam ainda mais o acesso a exames médicos ou vacinas em emergências. O isolamento do Gobi cobra seu preço de todas as gerações da estepe. O perigo espreita até fora do trabalho, como no caso dramático de cães selvagens vindos dos acampamentos que atacaram o rebanho de uma família nômade. Ao defendê-lo, o marido caiu, sofreu graves lesões nas costas e faleceu após internação, revelando o custo trágico que a expansão industrial impõe no deserto.
Apesar de todas as fraturas humanas e controvérsias ambientais que dividem opiniões no deserto de Gobi, o megaprojeto de Oyu Tolgoi caminha a passos largos para transformar a Mongólia em uma das maiores potências de mineração do século XXI. A transição da fase de construção subterrânea para a fase de produção comercial sustentável, ocorrida com sucesso na primeira metade de 2023, marcou o início de uma nova era econômica e financeira para o país. Até o ano de 2030, a mina de Oyu Tolgoi está projetada para se consolidar como a quarta maior mina de cobre do mundo, entregando uma produção média anual impressionante de 500 mil toneladas de cobre concentrado de altíssima qualidade entre os anos de 2028 e 2036, superando de longe as 163 mil toneladas registradas em 2021. O minério extraído das profundezas do bloco Hugo North possui um teor de cobre médio extraordinário de 2,0%, um rendimento quase 4 vezes superior ao minério de 0,44% processado na cava aberta tradicional da superfície. Para sustentar essa imensa estrutura, sem expandir sua pegada de carbono, o projeto está liderando uma das iniciativas de transição energética mais ambiciosas da indústria. Foi firmado um acordo de compra de energia de longo prazo com o Parque Eólico de Bilgek, uma central de 150 megawatts, que inclui um sistema de armazenamento em superbaterias de 50 megawatts por 2 horas. Essa usina de energia renovável, uma das maiores do planeta dedicadas exclusivamente a um complexo de mineração, fornecerá até 30% de toda a eletricidade da mina, reduzindo as emissões globais do complexo em 30% e fortalecendo a soberania nacional mongol ao eliminar as importações de energia estrangeira de parceiros vizinhos. Além disso, Oyu Tolgoi firmou uma parceria com a corporação estatal chinesa State Power Investment Corporation para testar uma frota inovadora de caminhões elétricos pesados com tecnologia de troca rápida de bateria, eliminando o uso de diesel no transporte de carga. Em termos corporativos, em junho de 2026, a Rio Tinto e o governo da Mongólia alcançaram um acordo histórico para ajustar a taxa de juros do empréstimo de acionistas, reduzindo as despesas de gestão e acalmando as tensões regulatórias. Hoje, mais de 96% de toda a força de trabalho de Oyu Tolgoi é composta por cidadãos mongóis que aprenderam a dominar as tecnologias de engenharia subterrânea mais avançadas e complexas do planeta, gerando um fluxo de especialistas nacionais para minas em todo o mundo. Enquanto debates acalorados sobre royalties e tributação continuam a ecoar no parlamento de Ulaanbaatar, as profundezas da terra continuam a pulsar silenciosamente sob as areias do deserto, lembrando ao mundo que o futuro da Mongólia foi moldado pela rocha e pela determinação de sua própria gente.